1 Timóteo capítulo 2, eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso número 7. Por favor, acompanhe na sua Bíblia ou a leitura de alguma forma e mantenha aí sua Bíblia aberta ou acessada nessa parte da Escritura Sagrada. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos agora, peça a bênção de Deus para que através da exposição da palavra, Deus esteja aquecendo o seu coração, os nossos corações e nos falando também. Querido Deus e Pai, agora estamos com a sua palavra diante dos nossos olhos, palavra maravilhosa do Senhor, instrução para as nossas vidas, para a igreja, a respeito de como devemos viver no corpo de Cristo, quais são as nossas prioridades, o que deve vir antes de tudo em nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor abra os nossos corações, o Senhor aqueça, ó Deus, o nosso coração com a sua palavra e nos faça, ó Deus, afirmar esta verdade em todos os momentos da nossa vida. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nesta carta, uma das cartas pastorais, Paulo tem em vista não somente, é claro, Timóteo, né? É a carta de Paulo a Timóteo, a primeira, a segunda e depois a Tito, as chamadas pastorais, mas é claro que ele não tem em vista somente a Timóteo, a quem ela é naturalmente dirigida, diretamente dirigida, mas também as igrejas locais que ele, Timóteo, foi chamado a supervisionar. Através dele, o apóstolo tem o propósito de dirigir a vida da igreja. Tendo iniciado com a doutrina, ele discorre um pouco sobre elas, inclusive da importância delas, da doutrina verdadeira, como já vimos no capítulo 1, exigindo que Timóteo se opusesse ao falso ensino e permanecesse fiel à fé apostólica. Isso temos aí no capítulo de número 1. Agora, ele prossegue abordando como conduzir-nos, ou como a igreja deve se conduzir em culto público. Culto como esse, por exemplo, nos domingos, ou enfim, como nós devemos nos conduzir nessa realidade. 2 vezes Paulo usa nessa carta o verbo, aqui traduzido na língua portuguesa por exorto, ou exortar, né? O primeiro ele usou no verso de número 3 do capítulo 1, onde já passamos por ele. E agora, nós temos novamente, aqui no capítulo 2, verso de número 1, quando diz, antes de tudo, pois, exorto, encorajo, admoesto. E nesse ponto aqui do capítulo 2, verso 1, ele está associado exatamente a como os crentes devem, ou aquilo que os crentes devem ter como prioridade na vida deles, na prática, tanto da oração, como também na vida comunitária.
Está aí o verso 2, verso 1 do capítulo 2. Estes versos também, como você deve ter percebido, nesses 7 versículos aí, desde o verso 1 até o verso de número 7, usa algumas vezes o adjetivo todos, toda, todo. Você tem aí desde o verso de número 1, em favor de todos os homens, depois também no verso 2, de todos os que se acham investidos de autoridade, no verso 4, novamente, todos os homens, depois no verso 6. Então, é uma passagem que nos chama a atenção, de alguma maneira, para a universalidade de algumas coisas. E muitas vezes, especialmente aqui o verso de número 4, tem se tornado esse todos, né? Tem se tornado o combustível para muitas discussões que envolvem a doutrina da eleição. E os que são contrários também utilizam, na verdade, mais os que são contrários aqui a esses versos. É bom que a gente se lembre que o apóstolo Paulo não escreve aqui com essa preocupação em mente, uma preocupação que só começou, na verdade, a ser debatida com mais intensidade sobre a eleição, se Deus deseja que todos sejam salvos. Essa é uma preocupação lá do século XVI, XVII para cá, né? Especialmente do 17, 18 para cá, nas discussões que envolvem, de um lado, os chamados calvinistas, do outro lado, os arminianos, ou o arminianismo, que seguiram Tiago Armínio, né? Então, seria um anacronismo usar aqui o apóstolo Paulo, pensar que ele está com esse debate em mente, obviamente. O contraste aqui, na verdade, e tem um contraste que ele está querendo estabelecer, quando usa essa palavra todo, todos, todas, todo lugar, todos os homens, tem muito mais a ver com uma espécie de heresia, de ensinamento errado que estava penetrando nessas igrejas. Isso aqui é por volta do ano 62, 63, até 65 depois de Cristo, que o apóstolo Paulo escreve. São uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo escreve, são essas cartas pastorais. E já havia 20 ou mais anos que essa igreja particularmente onde Timóteo está pastoreando, que a igreja foi deixado numa cidade importante, a cidade de Éfeso, para pastorear aquela igreja, uma igreja que tinha uma relevância muito grande, inclusive a partir dela muitas outras cidades, muitas outras igrejas foram fundadas, cidades foram evangelizadas a partir dessa igreja. Mas é claro, onde o evangelho verdadeiro é pregado, assim como nos nossos dias, o inimigo da igreja, o diabo, Satanás, ele também fica em derredor, ele fica à espreita, tentando de alguma forma confundir a vida, a fé dos crentes verdadeiros. E nesse período, por já algumas leituras que a gente faz, já no conteúdo de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, de Tito, uma espécie de heresia que a gente tem chamado na história da igreja, os historiadores, de gnosticismo, ou uma espécie de pré-gnosticismo, uma heresia, que dizia mais ou menos, entre muitas coisas, é claro que o gnosticismo dizia, especialmente esse pré-gnosticismo, porque ainda não é uma heresia completamente elaborada, mas indícios dela, era que eles se achavam, os gnósticos, os melhores. Então, eles entendiam que somente uma elite espiritual, os melhores, é que teriam certas prerrogativas das revelações de Deus, e só eles é que poderiam ser salvos. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui de uma maneira mais ampla, mais universal, ele tem esse grupo em mente, e talvez também um grupo de judeus que estavam na igreja, porque os judeus também sentiam, nesse período,
E eles foram confrontados com isso, de que só eles, né, que tinham as esperanças lá do Antigo Testamento, a teologia de que o povo judeu era um povo exclusivo e que eles tinham exclusividade também do próprio Deus, eles pensavam. Então era um grupo especial de pessoas, os eleitos da nação de Israel. Então, Paulo poderia ter também, conduz essa linguagem que fala de universalidade, do alcance de todas as pessoas, tem essas pessoas, ou essas heresias particularistas, elitistas, ou seja, um grupinho dos melhores que estavam presentes ali, que estavam tentando abafar a própria igreja, o seu testemunho e certas doutrinas muito importantes. Então, eles tinham essas concepções, os gnósticos, uma concepção de que a salvação e as bênçãos divinas se restringiam a um grupo especial de pessoas. E Paulo está aqui, de certa maneira, se contrapondo a esse tipo de pensamento. Quais devem ser, então, os enfoques que o apóstolo Paulo está dando, ou quais, no sentido de quais os enfoques o culto cristão deve ter? Se na primeira parte, no capítulo 1, ele tratou de doutrinas e da necessidade de que Timóteo, os últimos versos do capítulo de número 1, foram recomendações a Timóteo de que ele permanece muito firme diante desses hereges, dessas pessoas que queriam perverter a igreja com mensagens que não faziam parte da mensagem original do Evangelho. E agora, entrando para o capítulo 2, o capítulo 2 tem um forte enfoque em algo muito particular que tem a ver com o nosso culto a Deus, e por isso que ele fala de orações, e o ambiente parece ser o culto, entrando pelos versos 8 em diante, fala do lugar de pessoas, dos homens, das mulheres, também no culto a Deus. Então, vejamos essa primeira parte que está entre 1 a 7, sobre quais são os enfoques, o foco do apóstolo Paulo, o que ele está querendo enfatizar para aqueles irmãos que deveriam ter precedência no culto cristão. Isso nos ensina muito sobre como deve ser também o nosso culto a Deus nos nossos dias, a nossa insistência em termos cultos, em que certos elementos sejam principalmente percebidos. E como nós, como membros da igreja, devemos também nos vacinar. Bom tempo falar de vacina, né? Tantas vacinas. Então, nos vacinar também contra certas ênfases que muitas vezes as igrejas evangélicas nos nossos tempos têm se afastado daquilo que Deus estabelece. Quais são, então? São 4 coisas que eu quero destacar com os irmãos aqui. Em primeiro lugar, o texto nos fala sobre a prioridade da oração. Veja o que ele diz no verso, repetindo para os irmãos, notem aí, verso de número 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha essa expressão, antes de tudo. Antes de tudo, refere-se não a uma prioridade de tempo, mas a uma prioridade de importância, pois a igreja é essencialmente uma comunidade de culto e de adoração e de oração a Deus. E com frequência se diz que a tarefa, muitas vezes prioritária da igreja, é a evangelização. É uma tarefa muito importante, sem dúvida, a evangelização. Mas não é bem assim. Na verdade, o culto a Deus tem prioridade, inclusive, em relação à própria evangelização. Em parte porque o amor a Deus, segundo a lista dos mandamentos que Jesus resumiu em 2, né?
O amor a Deus é o primeiro mandamento e o amor ao próximo vem em segundo lugar. Em parte também porque, após ter se cumprido a tarefa evangelística da igreja, o povo de Deus continuará a cultuá-lo eternamente. E em parte porque a evangelização é em si mesmo um aspecto do culto, é um serviço sacerdotal no qual os convertidos tornam-se uma oferta ao próprio Deus, uma oferta aceitável diante do nosso Deus. Essa ênfase na prioridade do culto tem uma importância especial para nós, irmãos, especialmente para nós. O catecismo, a primeira pergunta, essa é uma das coisas que se primeiro fala, deveria pelo menos se falar nas igrejas presbiterianas, as igrejas reformadas. A primeira pergunta do breve catecismo e do catecismo maior também de Westminster, a nossa expressão doutrinária de fé que tem seguido desde 1660 alguma coisa, quando a igreja reformada se expressou numa confissão de fé, diz assim: qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele, ou gozar dele plena e eternamente. É claro que isso não tem a ver somente com este culto em que nos reunimos, mas também não é nada além dele, ou aquém dele, melhor dizendo. Então, em nossos cultos, devemos glorificar a Deus. É por isso a nossa insistência em que Deus deve, nós vamos ver exatamente daqui um pouquinho, deve ser o personagem, a pessoa mais importante. Qualquer coisa que tire a atenção de Deus, então, está errado. Embora isso certamente não se refira somente ao culto cristão, mas certamente isso tem a ver com aquilo que nós devemos priorizar na nossa vida. Isso, irmãos, porque sempre que nós não levamos o culto público como este a sério, não estamos sendo os cristãos totalmente bíblicos que deveremos ser. Vamos à igreja por causa da pregação, dizem alguns de nós, não para o louvor. A evangelização tem sido a nossa especialidade, não o culto a Deus. E, em consequência, nossos cultos se tornam muitas vezes desleixados, feitos como para cumprir uma mera obrigação, feitos de uma forma mecânica, e se tornam maçantes muitas vezes. Ou então caímos no extremo oposto, de tornar os nossos cultos tão cheios de entretenimento, tão cheios de atrativos, tão focalizados nos seres humanos, ou nas nossas necessidades sentidas, sabe? Cultos organizados para as necessidades sentidas, são esses cultos em que se coloca muitas vezes as necessidades das pessoas em primeiro lugar, e fala-se do que Deus vai fazer. Venha, porque aqui tem isso, tem aquilo outro. E aí tira-se Deus exatamente como elemento central. O ser humano se torna o elemento central. Ora, porque se um culto é organizado para as pessoas, centralizado nas pessoas, nós não estamos cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Note bem, quando ele fala aqui da oração, ele usa algumas expressões, algumas palavras muito interessantes, e quando fala, ele antes de tudo, pois se exorta que se use a prática de súplicas, essa expressão, que use a prática de, é uma só palavra na língua original, e ela destaca, interessante, a ideia de uma vida contínua que deve envolver-se o cristão na sua responsabilidade perante Deus e a igreja, numa vida de oração.
e numa vida de adoração a Deus, não só para alguns momentos, obviamente. O que satisfaz a nossa alma e que de fato agrada ao Deus a quem cultuamos é de fato uma vida prostrada diante dele. E é interessante que esse verbo também comunica a ideia de que é algo que é deliberadamente buscado por nós. Por isso que ele traduz assim, que se use, ou seja, as próprias pessoas, ou seja, os cristãos devem ativamente estarem envolvidos neste processo. Que se use a prática, e aí ele descreve em 4 palavras: súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Cada palavra dessa tem uma história, tem um significado muito interessante que não vamos descrever todas, não vamos descrever detalhadamente, mas essas expressões, 4 delas, desde a palavra, essa primeira, que expressa uma profunda necessidade humana, é o que ela destaca nessa expressão de súplica, passando por intercessões, que é uma palavra muito sugestiva que tem a ver, tirada do contexto em que pessoas se aproximavam diante de um rei, aquele contexto dos grandes reis, e se prostrava diante dele para pedir alguma coisa, esperando que ele desse, até chegar nessa expressão que fala de ações de graça. Ou seja, nós não só devemos nos aproximar do nosso Deus com as nossas profundas necessidades que nós verdadeiramente temos, e isso não nos é impedido de fazer, nós devemos. Somos seres caídos, pecadores, nós temos necessidades, somos salvos e nós lutamos contra o mal, contra o pecado todos os dias, e nós devemos reconhecer a nossa miséria, a nossa necessidade de Deus, devemos buscá-lo. Isso nos é incentivado aqui, reconhecendo que Ele é o Rei, mas ao mesmo tempo também, por isso que termina essas 4 palavras falando de ações de graças, ou seja, não podemos chegar diante dele só com murmurações, com reclamações, como foi aquele povo no passado, o povo de Israel, que naqueles 40 anos do deserto, diz o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 10, de que eles não fizeram outra coisa senão lamúrias, murmurações, reclamações diante de Deus. Por isso Paulo diz que a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração deve ser também de gratidão, de expressões, de louvor. E é isso que fazemos quando cantamos aqui. É por isso que é muito importante que a gente preste atenção nas canções que cantamos, naquilo que nós estamos falando para Deus, minimamente. E é por isso também que as nossas canções, os nossos hinos, os nossos cantos precisam ser muito bem feitos como esse, cuidadosamente, para que eles expressem a Deus a nossa gratidão a Ele, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Note também que ainda nesses versos primeiros aí, verso 2, Paulo nos aponta em que direção, os objetos dessa oração, as pessoas para quem nós devemos com quem nós devemos preocupar. Embora Paulo use esse conjunto de 4 palavras aí do verso 1, todas elas enfocam um único ponto, ou seja, elas devem ser feitas em favor, e ele divide em 2 grupos, de todos os homens, né? Em favor de todos os homens as nossas orações. Isso de imediato reprova a estreita visão pequena, paroquial de nossas igrejas, que são muito voltadas para si mesmos em suas ações. Paulo orientou as igrejas a orar em relação aqui a este grupo, a todos os homens, e também ele diz, em segundo lugar, em favor, no verso de número 2, dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade.
Não somente aos bons governantes, aqui não tem, Paulo não classifica em absoluto. Não somente por aqueles que favorecem aos cristãos, porque quem era o imperador neste momento que o apóstolo Paulo está escrevendo? Quem era o governante? O mesmo governante que foi responsável por sua decapitação. Paulo foi decapitado, a cabeça rolou. Alguns anos, 3 ou 4 anos depois que ele escreveu essa carta. Nero era o imperador. E Paulo diz aqui que nós devemos interceder, orar, 4 expressões que ele usa aqui, no verso de número 1, por todos os homens, não só os nossos amigos, mas também por todos os reis, os que se acham investidos de autoridade. Não só os bons, mas mesmo aqueles que perseguem a igreja de Deus. E ele era um monstro de crueldade, este imperador Nero. Não era amigo dos cristãos. Mas Paulo diz que deve-se orar por eles. É isso que nós devemos fazer. O propósito, finalzinho do verso número 2, ele diz, para que vivamos, esse é o propósito das orações, pelas pessoas, por quem nos pede as orações, e por essas pessoas que se acham investidas de autoridade, para que nós vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso porque o benefício principal que um bom governo proporciona é a paz, com o sentido de estar livre, tanto da guerra como de conflitos civis. Por isso que Paulo exorta nesse sentido, esse é o seu objetivo. A lógica que parece estar aqui presente é que, havendo essas condições de paz, de prosperidade, isso facilita também a própria propagação do Evangelho. Existia lá no primeiro século, a maneira de administrar do Império Romano, era Roma que era a grande potência mundial daquele tempo, o Império Romano, a Pax Romana. Era uma paz que eles exigiam das nações conquistadas. E havia uma certa relativa tranquilidade. A gente estuda nos estudos do Novo Testamento que uma das coisas que contribuíram para a propagação do Evangelho pelas estradas romanas, pelas vias que cruzavam o império, era a garantia de que quem viajasse por aquelas regiões tinha uma certa segurança, uma certa paz. Era exigida em cada uma das províncias. É por isso que Paulo está usando. Coisas como essas aconteceram. Ore pelas autoridades. Isso, meus irmãos, é muito importante num tempo como os nossos, em que nós, muitas vezes, tão polarizados, esse é um dos tempos que mais as pessoas estão politicamente, socialmente polarizadas. É exatamente num momento desse em que a gente precisa recordar as palavras que as Escrituras, não importa quem esteja no poder, se é de direita, se é de esquerda, se é amigo do Evangelho ou se é inimigo do Evangelho. Essa é uma das relações importantes. Há muitas outras, obviamente, ao ponto que os apóstolos mostram que é necessário, inclusive, ir contra, sem dúvida alguma, dessas autoridades quando elas estão perseguindo, impedindo que nós cultuemos o Deus verdadeiro, como aconteceu com os apóstolos no começo de Atos dos Apóstolos. Mas aqui, essa é uma outra não é isso que está em jogo. Está dizendo aqui que, com respeito aos nossos cultos, devem haver manifestações, orações em favor dessas pessoas, não importa que partido político ele esteja, não importa se você goste ou não. O que nós temos visto muitas vezes são muito mais maldições, impropérios, palavras duras, dentro da própria igreja ou por irmãos da própria igreja. São cristãos. Nós vamos olhar, irmãos, para esse texto. O que você deve fazer?
pelos governantes, pelo rei, pelo presidente. E ele diz mais, não só por isso, mas os que se acham investidos de autoridade. Os governos, os prefeitos e assim por diante. É essa uma das maneiras que nós, como cristãos, nos relacionamos com o Estado. Segundo lugar, outro elemento importante no culto é a centralidade de Deus nas nossas orações, nas nossas manifestações culticas. Verso 3 e verso 4. Veja na sua Bíblia aí, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há 3 declarações importantes aqui entre esses versos 3 até a parte A do verso 5 também, que expõem essas de suprema importância, que essa doutrina de Deus, da unicidade de Deus, da centralidade de Deus nas nossas vidas e também na nossa vida de culto, como já mencionei. O culto deve ser centralizado em Deus e não nos seres humanos. A igreja, em todas as eras, sofre, irmãos, a tentação de desfocar o culto nas comunidades locais, nos cultos cristãos do próprio Deus. Tirar Deus do foco e colocar criaturas, como mencionei agora, as nossas necessidades muitas vezes são colocadas em primeiro lugar. E há liturgias, há cultos, especialmente os televisivos, os que se apresentam nos meios de comunicação de massa, em que há uma enxurrada de propostas, de benesses, e as pessoas são atraídas por causa disso, para se livrarem das doenças, das enfermidades, do desemprego, ou de qualquer outra coisa. E Deus está lá como uma espécie de gênio da lâmpada de Aladim. Ou seja, ele era um super gênio, um super-homem, um super alguma coisa que está lá para atender às suas necessidades. Não é o Deus da Bíblia esse Deus. O Deus da Bíblia é soberano. A primeira expressão que é usada aqui é dito que ele é Deus, o nosso Salvador. Isso pressupõe exatamente que se é necessário um Salvador, é porque alguém está perdido. Se ele é chamado de um Salvador, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que estamos desesperadamente corrompidos no pecado. E ainda, que Deus ele é justo e em sua santa ira ele irá punir os pecados de todos os seres humanos. O pecado deve ser punido, tem que ser punido, e todo pecado será punido. A doutrina do inferno, embora não esteja na moda, é afirmada na Escritura e é o destino final dos não redimidos, dos que não creem no Evangelho. Mas o texto diz que Deus é exatamente o Salvador. E ainda mais, Ele deseja, diz o texto, que todos sejam salvos. E aí nós temos então a segunda declaração, a segunda expressão importante aqui está no verso de número 4, que é inclusive um dos versos, usados para uma espécie de universalismo, diz aí, o qual, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, essa é uma ideia errônea de que no final, isso que diz o universalismo, todas as pessoas serão salvas independentemente do que creram ou não creram nessa vida. No final, diz o universalista, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo dá certo. Precisamos entender bem o significado desses dois termos aqui, especialmente no verso de número 4. O primeiro é essa expressão, essa palavra desejo, que é o querer de Deus, ou o desejo de Deus. Em segundo lugar, essa outra palavrinha, mais uma vez, todos.
para todos os homens. Primeiro, é que este termo desejar, a palavra aqui escrita é o verbo comum usado em muitos outros passagens da Bíblia para a vontade de Deus, para o querer de Deus, para o desejo de Deus. Agora, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, você pegar esse termo, pegar aí um dicionário, uma chave bíblica e olhar nas Escrituras Sagradas esse termo vontade ou querer, ou o verbo desejar ou querer, você vai ver que essa palavra é usada de diferentes maneiras nas Escrituras Sagradas. Não é só uma definição que a palavra tem, ou são diversos usos que ela é usada. A gente pode distinguir entre todas elas duas formas, ou dois conceitos que têm sido estabelecidos. Primeiro, é que a gente olha nas Escrituras para essa expressão e a gente vê muitas vezes a palavra com uma espécie de vontade, de plano de Deus, de decreto de Deus. É chamado na teologia de vontade decretiva. Ou seja, que é aquela vontade, por exemplo, como está registrada acerca dela no capítulo 9 de Romanos, a partir do verso 16. Ninguém pode resistir a essa vontade de Deus. É a vontade do plano, do propósito de Deus. Ou seja, significa que Deus, antes que nós existíssemos, na eternidade passada, Deus planejou tudo o que vai acontecer neste mundo. E as coisas que estão acontecendo desde a fundação do mundo até quando tiver novos céus e nova terra, elas estão acontecendo exatamente como Deus quer. Essa é a vontade de decreto, ou a vontade decretiva. Não é essa ideia que Paulo está usando aqui. A outra vontade, se você olhar na Bíblia, é a vontade de desejo, a vontade de desejo é a melhor expressão que a gente usa. Por exemplo, o apóstolo Pedro, na segunda carta, lá no capítulo 3, verso 6, verso 8, ele diz que é o desejo de Deus que todas as pessoas se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas isso não acontece. Porque muitas pessoas vão ser, infelizmente, perdidas, vão se perder para sempre. Isso a Escritura mostra. Muitos já morreram sem Cristo e não estarão com Deus no novo céu e na nova terra. Em Ezequiel, ele diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do perverso. Mas, infelizmente, o perverso, ele morre na sua perversidade. Essa é uma espécie de vontade e desejo. A vontade decretiva é sempre cumprida, é a vontade soberana de Deus. A vontade de desejo, muitas vezes não é cumprida. A gente chama de uma antinomia, uma espécie de contradição, mas não é uma contradição. Nós vemos essas duas verdades sendo aplicadas de diversas formas na Escritura Sagrada. Então, é isso aqui, essa vontade de desejo, que muitas vezes Deus, dentro dos seus planos, tem outras nuances da sua vontade que são estabelecidas. A outra expressão que precisamos compreender é quando ele diz todos os homens sejam salvos. O que significa todos os homens? Todos aqui. Se você olhar os versos anteriores, dá para a gente entender o sentido de todos aqui. No contexto, ele está falando de grupos sociais. A expressão todos aqui não significa que todas as pessoas, ou como que cada uma pessoa deste mundo vai ser salvas, ou serão salvas. Cada uma delas, todas elas nesse sentido. Mas são todas no sentido de grupos, de pessoas de determinados grupos que serão salvas. Ele fala, por exemplo, dos reis da terra, dos que são investidos de autoridade. Não é só para um grupo de pessoas, para um tipo de pessoas que serão salvas, mas pobres e ricos, iletrados e letrados, inteligentes e indoutos, grandes ou pequenos,
autoridades ou pessoas do povo comum. Destes grupos, destas pessoas, todos serão salvos. De todos esses grupos, de todas as partes do mundo, de acordo, então, com os propósitos de Deus. A terceira expressão aqui sobre Deus, está no finalzinho, no começo, aliás, do verso 5, que diz assim: porquanto há um só Deus. As Escrituras, desde o Antigo Testamento, insistem na unicidade de Deus. Não há outro Deus. O Novo Testamento concorda plenamente com essa doutrina. Ele é o único Deus. É o único Deus que deve ser adorado. Agora, em terceiro lugar, o outro elemento que deve estar presente nos nossos cultos, nas nossas orações, na nossa relação quando estamos em culto a Deus. Verso de número 5 e 6. A mediação de Cristo. Olha o que está escrito no versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus, ok? E agora, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O apóstolo, então, aqui passa do Deus único, ou do único Deus, para o único mediador entre Deus e os homens. Afirmar que Cristo é o único mediador era algo muito importante aqui. Este ponto ele foi importante no tempo de Paulo, pois os judeus também acreditavam, eram monoteístas, acreditavam neste Deus, no único Deus verdadeiro. Mas eles não acreditavam que Jesus Cristo era o único mediador. Paulo aqui está indo contra exatamente esse pensamento dos judeus que criam que não haviam, ou que haviam outros mediadores, como por exemplo, para os judeus existem escritos em que eles achavam que os anjos eram também mediadores, eram intercessores. Os próprios gnósticos aqui dessa seita que provavelmente está por trás, pervertendo a fé, eles acreditavam que o Deus lá em cima, completamente distante do homem, tinham assim certos intermediários, as chamadas emanações, que vinham eram os intermediários entre os homens aqui, e eles de certa forma estavam jogando essas ideias. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse contexto, diz: existe somente um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Ou seja, Paulo está afirmando que há um só caminho para a salvação. O comentário que Calvino faz desse texto é muito interessante e muito rico em sua defesa contra, no contexto dele, lá no século XVI, na luta de Calvino, dos reformadores contra as doutrinas estranhas da Igreja Católica Romana, em que eles, até hoje, na verdade, acreditam que tanto a Virgem Maria, como também muitos santos, muitos crentes que eles canonizaram e canonizam até hoje, são intercessores, são mediadores entre Deus e os homens, ou entre os homens e Cristo, como eles dizem. Esses comentários, certamente, de Calvino continuam valendo muito para nós, pois o catolicismo continua acreditando nesses intercessores. Maria é uma medianeira, os santos são intercessores entre nós e Cristo Jesus, e isso é uma doutrina estranha às Escrituras Sagradas. Mas nós também temos outras lutas em nossos tempos, nesses tempos chamados de pós-modernos, como se designa os nossos tempos, em afirmar que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Parece que soa arrogante, presunçoso, e não é politicamente correto, não é a linguagem que a gente deve usar nos nossos dias. Mas essa é a nossa mensagem: há somente um mediador. Nos nossos dias, reina o chamado pluralismo, ou seja, todas as ideias, todas as religiões são boas, e elas, de certa maneira,
do jeito de cada uma delas, levam salvação às pessoas. Sustentam que, independentemente do que elas dizem ou fazem, elas podem ser salvas, qualquer pessoa pode ser salva, estando ou não no cristianismo. Agora, é muito importante a gente afirmar, irmãos, que, segundo esse texto, está aqui, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus, é Cristo Jesus, homem. Ou seja, a linguagem do apóstolo Paulo, quer achem ruim ou não este mundo, quer concordem ou não, é de um exclusivismo, esse é o termo usado. Nós cremos na unicidade de Cristo, de que a salvação se dá exclusivamente, ou seja, exclui todas as outras. É única em Cristo Jesus. E é um grande perigo que a gente corre nesses tempos, irmãos, para que a gente não seja mal compreendido, não seja chateado, e nem nós venhamos a chatear as pessoas, a gente começa a diluir a mensagem do Evangelho nesse pluralismo religioso. Porque é agradável. Você quer criar contradição no ambiente? Afirme a exclusividade de Cristo, que Ele é o único e suficiente Salvador. O mundo pode virar contra você. Mas é exatamente isso que os apóstolos pregaram. Que o apóstolo Pedro, o apóstolo João e Tiago, quando pregaram pela primeira vez, e as autoridades disseram, os proibiram de falar no nome de Jesus, eles disseram, olha, não tem jeito, nós vamos continuar falando, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque foi dado entre os homens, não foi dado entre os homens nenhum outro nome, senão o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a linguagem do Novo Testamento. Não há salvação fora de Cristo Jesus. É somente nele. O texto diz que ele é o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Um mediador é um intermediário, a pessoa que fica no meio entre duas partes. E Cristo Jesus é exatamente isso. E o texto nos diz de que maneira isso se fez. Por que ele é considerado o único mediador? Por duas razões. O texto nos mostra. Por causa da sua pessoa e por causa da sua obra. Ninguém foi igual a Jesus. Por isso que ele é dado entre os homens como o nosso único mediador. Quem ele é? O texto diz que ele é o infinito Deus. Paulo já falou disso e falará novamente, mas a ênfase aqui agora é no aspecto humano. Ele é o infinito Deus, perfeitamente Deus, também e ao mesmo tempo perfeitamente homem. É Cristo Jesus homem. Porque para ser o nosso Salvador, o mediador, ele tinha que se colocar no lugar de um ser humano. Mas não só se colocar no lugar, ele tinha que, em primeiro lugar, ser um ser humano como eu e você o somos. Ter uma natureza humana, exceto, como diz Hebreus capítulo 2, no pecado. Ele jamais pecou, nem dolo algum se achou na sua boca, nenhuma palavra ele proferiu pecaminosa, nenhum pensamento passou por sua cabeça. Para se tornar adequado como mediador. E diz o texto que ele também fez uma obra por nós. E ele chama aqui, em duas expressões, o qual a si mesmo se deu, uma expressão que fala do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus no nosso lugar. Ele se entregou por nós. Aqui há uma ideia que possivelmente Paulo está pegando a de Isaías capítulo 53, aquele majestoso capítulo que fala de como ele, Jesus, ele se entregou por nós. Ele se ofereceu por nós. E ainda a expressão usada aqui como um resgate. A palavra resgate é muito rica na teologia cristã. Ele é a nossa redenção.
Nós todos, a palavra foi tirada desse contexto do mercado de escravos da época, quando alguma pessoa ia ao mercado e comprava escravos. Ou seja, isso é redenção, um preço pago. E é isso que a Bíblia diz que Deus fez conosco. Ele pagou por nós, para sermos livres. Qual foi o pagamento feito? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 22, ele diz que o preço não foi prata, não foi ouro, mas foi a própria morte, a própria vida de Jesus entregue no nosso lugar. É isso que nos liberta do império das trevas, diz o apóstolo Paulo noutra carta. E por último, o texto diz, também deve estar na nossa agenda, na nossa igreja, a proclamação da verdade. Verso número 7. Para isso, finalzinho do verso 6, ele diz, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso eu fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Essas duas ideias é que esse é um testemunho, essa mensagem da qual ele se refere nos versos anteriores deve se prestar, deve se falar em tempos oportunos, nos momentos que nós temos de oportunidade. E mais, como o apóstolo Paulo foi designado apóstolo, pregador, apóstolo e mestre, a igreja também é uma igreja apostólica, uma igreja que é enviada ao mundo para pregar o evangelho. Então, irmãos, o desejo de Deus e a morte de Cristo são para todos os povos. E, portanto, o dever da igreja é para todas as ações de igual forma, direcionando a elas tanto as suas mais ardentes orações, como também o urgente testemunho. Que Deus nos ajude, nos abençoe como igreja. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de estudo e pedimos que a palavra do Senhor possa fazer morada, nos edificar, nos transformar, e, ó Deus, de acordo com a vontade do Senhor, que ela sempre prevaleça em nossos corações. É o que pedimos ao Senhor agora em nome de Jesus. Amém.